Dia Viçosa, bom dia Minas Gerais, bom dia Brasil. Eu me chamo Matias, estou gravando para o meu canal Matias mais uma vez. A última gravação, a primeira gravação que foi feita nesse canal, nós falávamos da cidade de Viçosa e do estado de Minas Gerais e do Brasil. Hoje nós vamos falar do tempo bem antigo, ano de 1973, foi o ano que eu saí de Viçosa e fui para a cidade de São Paulo. Naquela época, em 1973, a economia do país era uma economia equilibrada, o poder de compra era uma maravilha, era muito melhor do que os dias atuais. E eu me lembro que arroz, feijão, açúcar, essas coisas era vendida, era centavos, não falava em cruzeiro, 1 cruzeiro, 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, mas era centavo. 1 quilo de açúcar custava 30, 40 centavos, 20 centavos. 1 quilo de arroz custava, naquela época, 35, 40 centavos. Um ovo era 10 centavos, uma dúzia de ovo era 1,20. Então, o poder de compra era muito maior que o de hoje. Em relação daquele tempo para o tempo que nós estamos vivendo hoje, pode-se dizer que o poder de compra naquela época era 80, 90%. 80, 90%. O dinheiro tinha um valor excelente. Para vocês terem uma ideia, em 76, 78 mais ou menos, eu não tenho essa lembrança, não tenho uma data precisa, mas uma coisa é certa, foi na década de 70 que foi criado o Amoras, o bairro Abuino Bolivar, Amoras, e eu trabalhava em São Paulo nessa época. Eu lembro que eu fiquei um mês sem receber pagamento, o pagamento, e quando completou 1 mês e 15 dias, eu recebi aquele dinheiro. Era um dinheiro tão bom que eu fiquei bobo com aquele dinheiro, era um dinheiro imenso. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na época no melhor hotel que tinha aqui em Viçosa, que chamava Palace Hotel, que era do Adesílio Nazar. Até hoje existe esse hotel, o Palace Hotel em Viçosa. E eu ganhava 40 conto por mês, que é o que eu ganhava aqui no hotel. E quando eu recebi esse pagamento lá em São Paulo, quando eu fui para lá que eu recebi esse pagamento, recebi 480 cruzeiros. Era muito dinheiro, era mais de 10 vezes, quase 10 vezes o valor que eu ganhava, mais de 10 vezes o valor que eu ganhava aqui em Viçosa naquela época. Para vocês terem uma ideia, um lote naquela época no Amoras custava entre 60, o melhor, porque aquela área de cima onde fica a igreja, custava 60 cruzeiros um lote. Naquela época eu tinha condição de comprar uns 3, 4 lotes. Mas a gente era jovem naquela época, não tinha nem 20 anos direito, eu estava quase completando 20 anos, então não tinha interesse nenhum em comprar lote, não pensava nessas coisas. E o dinheiro que ganhava em São Paulo naquela época era um dinheiro muito bom. Mas como a gente não tinha juízo, como eu estou falando, não era jovem, só pensava em conhecer a cidade, só essas coisas, não tinha pretensão nenhuma de guardar um dinheiro, de economizar, não tinha essa pretensão nessa época. Eu me lembro que era tão bacana, uma cidade imensa, eu ficava admirado com o tamanho daquela cidade, eu não estava acostumado com isso, né? Criado aqui na roça, praticamente Viçosa naquela época. Era uma cidade muito pequena, para vocês terem uma ideia, o tamanho de Viçosa nessa época que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia, Viçosa tinha, na época, 4, 5 policial. Vocês veem hoje, é mais de 60, 70, 80, quase 100 policial hoje. A cidade cresceu muito, daquela época para cá, a cidade cresceu muito. Tudo isso graças à federalização da Universidade Federal de Viçosa, que ela foi federalizada em 69, né?
E a partir desse momento, de 69 para cá, a cidade de Viçosa cresceu muito, evoluiu muito, construiu muito. Então a Viçosa cresceu muito. E, e daí eu fiquei em São Paulo, dessa época até mais ou menos 82, 83 mais ou menos, eu fiquei em São Paulo e depois vim para cá. Confesso a vocês que eu não trouxe nada de lá para cá. Tudo que eu tenho hoje, primeiramente eu agradeço a Deus. E depois a Universidade Federal de Viçosa, que eu trabalho lá há 35 anos, né? Eu fui para lá para trabalhar 90 dias e está completando 36 anos esse ano. Então, tudo isso eu tenho que agradecer a Deus que me deu, abriu essa cancela para mim lá na Universidade Federal de Viçosa e agora eu estou perto de aposentar. Mas vamos falar das coisas para não ficar muito grande o vídeo. Vamos falar das coisas daquela época. Uns programas maravilhosos que tinha em São Paulo, Zé Bétio. Tinha um repórter policial, que eu não esqueço disso, 2 repórteres famosíssimos na época. Um deles era o Gil Gomes e o outro era o Afanásio de Azade. O Gil Gomes tinha uma diferença muito grande, que ele tinha uma categoria para narrar os fatos que acontecia, e o Afanásio também, da mesma forma, só que o Afanásio era mais agressivo. O Afanásio ele agredia mais o criminoso, e Gil Gomes já tratava todos eles de uma forma diferente, né? E o Gil Gomes era mais, a gente via ele nos bairros, o Afanásio não. O Afanásio não tinha como ver, não. Mas o Gil Gomes a gente via eles no bairro, era um repórter totalmente diferente. Fazia um programa de uma forma que até hoje eu não vi igual. Dificilmente você vai ver um repórter igual. Hoje ele já é falecido, Afanásio eu não sei se ainda é vivo, mas o Gil Gomes já é falecido já. Era uma maravilha os programas dele, embora o programa era falando de criminalidade, mas naquela época era tão pouco, não tinha tanta crime naquela época, era uma coisa muito... São Paulo era uma coisa tranquila, era muito tranquilo, você podia andar a noite inteira que não acontecia nada, não tinha. Hoje não, hoje as coisas mudou, as coisas hoje estão mudadas, né? Mas naquela época, na década de 70 até 80 mais ou menos, São Paulo era um paraíso. Hoje mudou tudo, até Viçosa, que é uma cidade tão pequena, tem essa dificuldade, essa complicação. Mas a evolução foi muito rápida, muito rápida. Então cresceu, naquela época a gente não conhecia telefone, não tinha... Telefone era privilégio de poucos, depois começou a aparecer o telefone, o celular, né? Que esse telefone bitelão, Nokia, aqueles Nokia que todo mundo conheceu, todo mundo usou, e foi só modernizando. Então hoje a tecnologia hoje é uma coisa fantástica, evoluiu de uma forma tão rápida que o tempo passa rápido demais. Se você não cuidar, não fazer aquilo que você tem desejo de fazer, quando você assustar, o tempo já passou e você não faz. Então é isso, galera. Por hoje é só. Hoje é dia da minha vacina, né? Às 3h30 eu vou estar lá entrando na agulha. Pela misericórdia de Deus, vamos começar hoje tomar hoje a primeira dose. E daí mais não sei quanto tempo, mais uns 18 ou 20 dias, a segunda dose, para nós ficar imunizado dessa doença terrível que assola o mundo inteiro. Mas tudo isso, a culpa é nossa mesmo, porque Deus é impossível ele errar, ele não erra não. Deus é perfeito em tudo que ele faz. O erro é nosso, é nosso. Nós observar as coisas direito, nós vamos ver que o erro é todo nosso. Então isso é permissão de Deus, e a hora que ele quiser, ele dá um basta nisso tudo e fica tudo bem outra vez. Um bom dia, obrigado.